Em fevereiro de 1959, 9 jovens excursionistas russos desapareceram misteriosamente nas montanhas geladas dos Urais, na antiga União Soviética. O que começou como uma simples expedição se transformou em uma das investigações mais enigmáticas do século XX. Quando seus corpos foram encontrados, dias depois, algo estava terrivelmente errado. Cortes inexplicáveis nas barracas, corpos sem olhos, sem língua e níveis de radiação no local. Mais de 6 décadas se passaram, e até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela encosta, chamada desde então de Passagem Dyatlov. Mas algumas cartas nunca vistas e um diário recuperado do gelo podem mudar tudo. O vento assobiava entre os pinheiros como se a floresta tivesse voz própria. Era fevereiro de 1959 e o frio russo estava em seu auge. No norte dos Montes Urais, um grupo de jovens universitários da Escola Politécnica de Sverdlovsk se preparava para uma travessia de 350 quilômetros. O líder, Igor Dyatlov, tinha apenas 23 anos, mas uma reputação impecável entre os montanhistas da região. O grupo era formado por 9 pessoas, 7 homens e 2 mulheres, todos jovens, atléticos, otimistas. Registraram suas últimas fotos sorrindo na neve, com o símbolo da universidade rabiscado num pedaço de pano improvisado como bandeira. Ninguém imaginava que seriam suas últimas imagens vivas. No dia 26 de janeiro, deixaram a vila de Vichai, o último ponto habitado antes da montanha. Dali, só gelo, silêncio e vento. Eles planejavam chegar ao cume do Monte Otorten, cujo nome, em língua Mansi, povo nativo da região, significa não vá lá. Durante os primeiros dias, os diários mostram ânimo. Eles brincavam entre si, escreviam piadas sobre o frio e até compuseram um pequeno jornal humorístico para passar o tempo nas barracas. Mas no dia 1º de fevereiro, as anotações cessam. Nenhuma palavra, nenhuma linha. Apenas silêncio. Dias depois, quando eles não voltaram, uma equipe de busca foi enviada. Entre militares, alunos e moradores locais, foram semanas de varredura nas montanhas cobertas de neve. Até que no dia 26 de fevereiro, encontraram a barraca. Estava rasgada por dentro. Não havia sinal de luta, mas as mochilas, botas e roupas ainda estavam lá, organizadas. As pegadas nuas, descalças no meio da neve, levavam para o bosque, a quase 1,5 km dali. Sob uma árvore, encontraram os 2 primeiros corpos. Estavam apenas de roupa íntima, pés descalços e uma fogueira inacabada ao lado. Um galho alto da árvore estava quebrado, como se alguém tivesse tentado subir desesperadamente. Outros 3 corpos foram achados entre a barraca e a árvore, como se tentassem voltar. O resto, 4 deles, só apareceu 2 meses depois, em maio, quando o gelo começou a derreter. Esses estavam em uma ravina. Mas o estado dos corpos, ninguém conseguiu explicar. Uma mulher, Lyudmila Dubinina, estava sem língua. 2 apresentavam fraturas internas tão severas que só seriam possíveis em acidentes de carro. E havia um detalhe ainda mais estranho: roupas com níveis de radiação acima do normal. O governo soviético abriu uma investigação secreta. O relatório final, lacônico, dizia apenas: os membros do grupo morreram devido a uma força natural irresistível. O caso foi arquivado, mas ninguém acreditou nessa conclusão. Durante décadas, o mistério do Passo Dyatlov alimentou teorias. Ataque militar secreto, testes de armas químicas, avalanche, experimento alienígena, até maldição ancestral dos Mansi. Mas nenhuma encaixava todos os fatos. Em 1999, quando a União Soviética já havia ruído, um alpinista chamado Anatoly Stepanov decidiu refazer a rota original do grupo. Ele levou consigo um mapa antigo e uma cópia do diário de Dyatlov, preservado no museu local. Durante 3 dias, o clima foi estável, até que no quarto, a neblina engoliu a montanha. Stepan jurou ter ouvido vozes naquela noite. Vozes jovens, falando em russo antigo, misturadas ao som do vento. No dia seguinte, ele encontrou algo que mudaria tudo. Um rolo de filme congelado no gelo, parcialmente queimado, mas com fragmentos de imagem ainda visíveis. As fotos foram restauradas em Moscou. Nas últimas, o grupo parecia assustado, olhando para algo fora do enquadramento. O brilho intenso de luz cortava a escuridão da floresta. Ninguém soube dizer o que era. Em 2013, um físico russo, Alexei Rakitin, revisou os relatórios originais, incluindo dados meteorológicos da época. Ele concluiu que uma combinação rara de ventos catabáticos, correntes violentas que descem de forma súbita, poderia ter causado sons de baixa frequência capazes de induzir pânico, desorientação e fuga irracional. Isso explicaria as barracas rasgadas por dentro e a fuga sem roupas.
mas não explicava a radiação, nem os ferimentos esmagadores. Somente em 2020 o governo russo reabriu oficialmente o caso. O novo laudo concluiu que o grupo foi vítima de uma avalanche parcial. Teoria técnica, fria, mas sem alma. Mesmo assim, muitos dos familiares nunca aceitaram, e quando perguntados, sempre diziam o mesmo: algo mais estava lá. Em 2023, uma expedição científica suíça estudou o terreno e confirmou que o tipo de neve da região podia causar um deslizamento silencioso e letal. Mas ainda havia um enigma. As pegadas nuas continuavam sem explicação. E no meio de tudo, uma das fotos recuperadas mostrava algo que ninguém percebeu antes. Um 10º par de pegadas, menores, desaparecendo entre as árvores. Talvez no fim, a verdade esteja presa sob o gelo, junto com o resto do que sobrou daquela noite. E talvez o vento dos Montes Urais continue contando a mesma história, só que em uma língua que a gente ainda não sabe ouvir.